Ilcinho! Ilcinho! Mas vamos lá, vamos falar do começo. Antes do jogo. Se a gente pegava antes do jogo, os caras eram favorito, certo? Acho que não era. Acho que não era demérito assumir que os caras eram favorito. Aí, deixa o likezão aí. A escalação. A gente veio com Rafael, Cedric, Alan Franco, Arboleda, Sabino, Enzo, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio de volta. E aí a gente viu a falta que o Marcos Antônio faz, porque, cara, absurdo que ele jogou. Luciano e Tapia. Preferencialmente falando, eu achei que esse time não ia arrumar nada, porque a gente ia ter dois atacantes muito estáticos lá na frente. Só que quando começa o jogo, a gente vê o Palmeiras estava ali com Aníbal, Andréas, Veiga e... Tava Aníbal, Andréas, Veiga, tinha mais um, o Felipe Anderson aberto, Flaco e o Vitor Roque. O sistema deles não funcionou contra o nosso, a gente estrategicamente estava executando melhor. O Marco estava muito bem no jogo. Senti o Luciano e o Tapia muito longe da nossa linha de meio campo, mas o Palmeiras não estava conseguindo arrumar nada. A gente conseguia, esporadicamente, hora ou outra, sair com qualidade, principalmente quando o Marcos pegava na bola. O primeiro gol foi o Gomes estava um pouquinho atrás da movimentação ali com o Tapia, o que abriu espaço para o Luciano. O Marco viu, lançou, o Everton errou a tomada de decisão, o Luciano antecipou, gol 1-0 São Paulo. Pô, resultadão bom. O segundo gol, numa jogada pela esquerda, o Enzo faz um cruzamento perfeito, o Tapia 2-0 São Paulo. Fé, hoje acho que vai dar nós. E ainda estava... aí no intervalo a gente termina... Não melhora o primeiro tempo, mas estrategicamente talvez o São Paulo tinha conseguido executar melhor a estratégia que o Palmeiras. O Veiga não estava bem no jogo, o Andréas também não estava bem no jogo, estava uma galera meio... do Palmeiras estava meio apagada. Veio o segundo tempo, os meninos falaram, Wilson, como é que o Palmeiras poderia reagir no Discord, né? A galera no Discord, pô, o que deu errado no Palmeiras? O que deu errado? O que deu certo no São Paulo que deu errado no Palmeiras? Eu falei, cara, o sistema não casou. Jogos contra o São Paulo, e é bem chato jogar contra o São Paulo, ele tem que colocar os pontas para tentar eliminar o melhor possível a cobertura do terceiro zagueiro. É isso que ele faz. Ele tira o Giai, se eu não me engano, né? Ele tira o Giai e coloca o Alan bem aberto. Então ele tenta simular um 3 zagueiros. Na hora da construção é um volante dele que cai para a direita. E o Alan fica bem aberto. Ele coloca o Maurício também, se eu não me engano, né? E aí o time dos caras ressuscita. O time dos caras melhora, só que deixa mais espaço. Eles automaticamente erram, principalmente quando o Marcos e o Bobadilha ainda estavam em campo, eles erram bastante e a gente consegue executar, aproveitar os espaços, mas não consegue matar o jogo. E aí que é duro, pai. E aí que entra várias análises. Até Marcos Antônio e Bobadilha estarem no jogo, a gente estava conseguindo capitalizar, roubar a bola e achar os espaços. Não estava conseguindo finalizar, mas estava conseguindo capitalizar. A partir daí, e é também na hora, eu não sei o que aconteceu primeiro, e aí a galera do chat me ajuda. O que aconteceu primeiro? Foi a substituição do Marcos ou o pênalti? Porque o pênalti para mim é piada. O pênalti, cara, desculpa. Olha lá, eu sei que a galera do Discord, o Guerra, eu gosto do Guerra. Guerra, um beijo. Eu não achei que aquele pisão do Gomes no primeiro tempo foi para expulsão, tá? Achei que ele estava na passada e calhou dele pisar ali e tal, não sei o quê. Eu não achei que foi pisão. Eu não achei que foi pisão. Agora, o carrinho que o Tapia tomou dentro da área, maluco, se aquilo ali... Porque assim, se aquilo não é pênalti, nós podemos passar rasteira em todos os caras dentro da área que não vai ser pênalti, ué. Ué, se a bola passar
O cara for correr atrás da bola, pica o pé nele, pô. Pica o pé nele que não é pênalti. Eu não entendi. Eu não entendi como é que os caras não. E aí você. Tomara que tenha o áudio do VAR, né? Porque, cara, aquilo ali já é. O árbitro do campo já teria que ter dado aquele pênalti. Porque foi na cara dele. Conforme ele acompanha o movimento da bola, ele vê o Alan. Escorregou, escorregou. Pô, o choro é livre, pai. Se ele escorregou, ele pega o tapa dentro da área. Pênalti. E eles não deram aquele pênalti, mano, um absurdo, cara, um absurdo. A arbitragem brasileira, a arbitragem não, aquele maluco que apitou o jogo, ele é tenebroso, tenebroso. Que maluco ruim. Deus o livre. Enfim, não deram o pênalti, fomos roubados dentro do Morumbi. E aí vem as substituições, eu acho que já tinham feito, eu não lembro da altura. Mas aí vem as substituições. Sai Marcos Antônio e Bobadilha. Entrou o Alisson e entra o Rodriguinho. Cara, aí eu não entendi. Sério, eu não entendi. Primeiro, eu acho que tem uma ordem, né? Primeiro é o Alisson, se eu não me engano. Crespo. Primeiro é o Alisson, aos 54 no lugar do Bobadilha, tá? Manteve. Depois sai o Marcos Antônio, que eu acho que ele teve cãibra, aos 65. E entra o Rodriguinho. Aí depois entra o Lucas no final. Cara, quando a gente começa a sucumbir, que aí a gente perdeu a posse de bola no meio campo, por que que tava dando certo no começo do jogo? Tava dando certo no começo do jogo porque os dois, tanto o Luciano, é, tanto o Luciano quanto o Tapia, eles ainda estavam ali, vindo, marcando bem atrás e dando um certo combate. Quando a gente quando esses dois cansam, a gente perde aquele combate. Logo, a gente abre espaço para a construção do Palmeiras. Poxa, o que, que a gente teoricamente teria que fazer? Cara, troca. É o que a gente falou na última live, na semana passada. Tira o Luciano, tira o Tapia, já fizeram 2 gols. Coloca o Lucas, coloca o Ferreirinha, coloca o Oscar, coloca alguém ali para continuar naquela mobilidade. E aí a gente perde combate ali, deixa os caras gostarem do jogo, aos poucos eles vão gostando da partida, fazem o primeiro gol, fazem o segundo gol. Aí o Guerreiro perguntou ali, mas põe quem o sim? Cara, ele tirou o Bobadilha, que tava com amarelo, acredito eu, que foi por isso que ele tirou o Bobadilha. Colocou o Alisson, beleza. O Marcos Antônio deu cãibra. Aí, poxa, a gente pensa o quê? A gente tem 3 paradas, 5 substituições. A primeira, ele tirou o Bobadilha por causa do amarelo, ele tem mais 2 paradas para 4 substituições. Na segunda parada, quando entra o Rodriguinho, já teria que ter entrado 2. Já teria que ter entrado, então, o Rodriguinho no lugar do Marcos Antônio, que cansou, colocaria Rodriguinho e Lucas. Tiraria Marcos Antônio e Tapa. Depois, tiraria o Luciano e mais um para reforçar o fôlego. Mas não. E aí cara, e aí eu não, sinceramente, essa fica uma crítica pro Crespo, que a leitura dele nas partidas, ele insiste com o Luciano estava cansado, o Luciano podia ter batido aquela bola pro gol também, ele insiste com o Tapia também, ficou bem, aí depois coloca o Lucas, ele poderia ter colocado quem tem à disposição, cara. Ele vai colocar quem? Quem tá no banco. Não me interessa se é A, B ou C, coloca os caras para manter o ritmo. Porque o São Paulo tava bem na partida. Só que aí depois, aí, cara, aí sucumbe assim. Fomos roubados? Fomos. Foi pênalti no Tapia? Claramente foi pênalti. É absurdo o pênalti que foi. Agora sim, que a diferença do. E aí, cara, vamos lá. Antes de falar, porque vai gerar corte. O Crespo resolve o time do São Paulo, o Crespo cria um padrão de jogo, o Crespo entende o time que ele criou, funciona. É só ver ali como a gente atuou, a gente foi melhor em boa parte do jogo, a gente foi melhor. Só que assim, a leitura do treinador, e aí mérito pro Abel, cara, mérito pro Abel, você é louco. A leitura que o Abel teve, e aí foi mais ou menos o que eu comentei no Discord, era de colocar um ponta. Ele coloca o Alan como ala, mais ponta do que ala, ele abre mão, tinha um buraco nas costas do Alan, que a gente podia ter explorado,
A gente explorou pouco, mais porque a gente cansou, mas a leitura do Abel em ter colocado os meninos mais móveis para o time ficar mais agressivo, cara, chega a ser bizarro. Leitura do Abel, cara, pode não gostar das atitudes dele, ele pode causar, pode fazer o que vocês falaram, mas a leitura do Abel na mudança tática do time do Palmeiras, com opções também, foi, cara, foi brabo, assim, taticamente foi muito boa. Em compensação, o Crespo, na hora dele repor as peças para manter o mesmo padrão, ele não o faz. Ele dá um padrão, ele escala teoricamente certo, porque virou 2-0, mas na hora dele dar sequência nisso, ou fazer a leitura dos movimentos durante o jogo, ele não faz. E aí ele mata 5 substituições em 3 paradas, usando só 3 substituições. E aí não dá para entender. Por que que... E não foi só hoje, tá? Na maioria dos jogos ele acaba fazendo isso. E aí, cara, a gente perde a qualidade no meio-campo, perde a movimentação, todos os 10 jogadores começam a cansar, porque o jogo começa no segundo tempo, e aí no segundo tempo ainda o São Paulo joga melhor que no primeiro, tem a chance de fazer mais gols, não o faz e toma. E aí o jogo é jogado na Baía Pescada, aí não tem o que falar, irmão. Aí o time dos caras é caro, é bom. Na hora que o bicho pegou, os principais jogadores dos caras apareceram, e aí não tem o que falar. Mas assim, o Crespo o Crespo de novo. A leitura dele é equivocada com relação às substituições e o que está acontecendo no jogo. Cara, eu acho que é. Eu tenho muitos elogios ao Crespo, mas durante o jogo ele me deixa na mão. Valeu, Zinho! Gol!